Ô, Lucas, agora rapidinho que a gente tá batendo aqui já 28 minutos, a nossa proposta é sempre fazer o up-to-date em meia hora, tentar não passar muito disso. Notícia que eu vi com o Lucas ontem, no final do dia, né, circulou ontem, sexta-feira, né, sobre Uber, né, Lucas, porque há uma decisão, se eu não me engano, da Justiça de São Paulo, que tecnicamente obrigaria o Uber a ter um vínculo empregatício com todos os seus motoristas. E isso é uma discussão a respeito de legalização, entre aspas, do trabalho, né? Segurança do trabalho, por assim dizer, né? De proteção aos direitos do trabalhador, mas é uma discussão mega complexa. É óbvio que para a plataforma isso, de certa maneira, dá um tiro justamente no que seria o principal ponto ali do modelo de negócios, né, o Lucas, ou um dos principais pontos. A empresa já disse que vai recorrer até a última instância, até quando for possível, então é claro que essa decisão, a aplicabilidade imediata dela, eu acho que é praticamente nenhuma, né? Impacto imediato também é praticamente zero, mas é algo para se ficar no radar. Na semana passada a gente comentou sobre o aperto lá da cidade de Nova York em relação ao Airbnb. Não é a mesma coisa, não estava falando de locomoção, né, de aplicativo de transporte, mas é o mesmo conceito, que é a plataforma funcionando como um hub entre alguém que oferece um tipo de serviço ou algum tipo de entrega e os usuários que querem contratar aquele tipo de entrega. E agora a gente vê, uma semana depois, a cidade de São Paulo também apertando o cerco, ou pelo menos sinalizando ali para Uber um ponto de atenção. Olha, isso aqui não tá legal. E aí eu não sei o que tu vê disso, que eu acho que assim é bem complicado, né? Totalmente. Faz parte ali do plano de negócio mesmo, ali, quando a gente desenha o Business Canvas, por exemplo, quando a gente tem ali a questão dos parceiros, esses parceiros são exatamente os motoristas. Então, quando eu tenho que contratar esse parceiro, então quebra toda uma cadeia que eu havia desenhado e que está dando certo em outros lugares. Então, eu acho que se isso for aprovado mesmo, eu acho que não vai ser, mas se isso acontecer, vai ser assim, uma grande perda aqui no final das contas. Tudo bem que tem a questão ali dos parceiros e que às vezes eles ficam necessariamente, eh, algumas coisas poderiam ser melhores, e sempre tem, se empresas grandes como a Uber tem esses problemas, e empresas pequenas também têm esses problemas, e acontece essas questões de alinhamento e de objetivo, e deixar tudo claro ali para as partes. Sempre é bom a gente estar sinalizando, mas assim, necessariamente ter que contratar um parceiro, de repente não fique tão bom nesse sentido. Vai depender ali das operações dos diretores ali de operação ali da Uber aqui no Brasil, entender melhor como é o comportamento desse motorista, de repente fazer um levantamento de necessidades ali, entender e alinhar o que faz sentido, de repente um benefício a mais, alguma coisa assim. Mas também eu não sei se, eh, pela segurança do trabalhador, pela segurança desse parceiro, se é necessário, contratar justamente para manter, toda ali uma questão de norma e alinhamento com as nossas leis e tudo mais. Eu acredito que isso realmente não deve andar, porque é a empresa literalmente se metendo, é o país, no final das contas, o Estado se metendo em uma parte fundamental ali do plano de negócio de uma empresa. Então a gente precisa acompanhar esse caso para ver o que acontece. Talvez a Uber possa desenvolver ali um meio termo, né? Acho que muito próximo do que passou pelo iFood também nos últimos anos, né? Que criou foi pressionado ali a criar algumas políticas para dar um pouquinho mais de segurança para aquele camarada que vive das entregas. Talvez, porque realmente, se for seguir ao pé da letra, né, e contratar de carteira assinada todos os motoristas, então
Isso de cara já mudaria por completo a maneira da plataforma operar. E aí, certamente com isso, sei lá, não sei nem chutar aqui um percentual de quantos motoristas já seriam automaticamente descredenciados da Uhum. plataforma. Mas entendo também que tem que haver algum tipo de respaldo ali, algum tipo de resguardo para o cara que é motorista, porque no final das contas, né, a grande questão é assim, quando tudo está indo bem, maravilha, mas se esse cara, né, principalmente falando de trânsito no Brasil, rapidinho aqui para a gente encerrar, Lucas, né, mas falando de trânsito aqui no Brasil, o cara sofre um acidente e fica aí 2 meses com a perna quebrada, ou passa por uma cirurgia, né, esse cara não tem resguardo nenhum, né, você fala assim: "Ah, mas ele quem que vai pagar isso?" Porque alguém paga, né, a empresa pode não pagar, o Estado diretamente não paga, a economia paga, porque esse cara fica nas costas de alguém, porque são 2 meses ali que ele não recebe nada, alguém paga, né, é a família possivelmente que paga, a família paga para ele, deixa de pagar para si mesmo, quer dizer, ó, no final das contas a conta é paga, né, a conta é Uhum. paga pela economia de uma forma como um todo. Então, eu acho que, tal acho que chegar ao ponto de, como a gente falou, né, ter a carteira assinada com todos como se fosse um emprego fixo, acho que é demais, né, isso aí inviabiliza de fato o modelo de negócio dos caras. Agora, talvez o Uber tenha que estudar aí, maneiras de ter um link ali e algum tipo de respaldo que dê a esse camarada algum nível um pouquinho maior de segurança. É uma discussão mega complexa, a gente não quer inviabilizar o modelo de negócios, né, da plataforma, mas ao mesmo tempo eu entendo que algum mecanismo ali a gente precisa ter, do contrário, assim, a economia paga de qualquer forma, né, mas acho que não é a melhor Sim. forma de se pagar. Vamos ver aí, Lucas, isso ainda vai dar pano para manga, Lucas. Eu sinto que a gente ainda vai falar sobre isso aqui muitas vezes aqui.